Eu abri lentamente os olhos, relutante em encarar o dia que se aproximava. Os primeiros raios de sol ousaram brilhar pela janela, iluminando suavemente meu quarto bagunçado. Se não fosse pelas implicações de começar um novo ano mais uma vez, seria uma visão reconfortante. Mas com o conhecimento do que estava por vir, eu temia cada minuto do ano de 2026. Uma batida na porta chamou minha atenção. Era algo que eu esperava, mas ainda assim me assustou. Olivia estaria esperando do lado de fora. E embora tivéssemos compartilhado um bom momento no dia anterior, que me iludiu a acreditar que as coisas mudariam, ao acordar em mais uma manhã, percebi imediatamente que tudo havia sido em vão. Ela continuou batendo na porta, chamando meu nome, exigindo ser deixada entrar. Ela nunca foi boa em respeitar limites pessoais, mas eu sempre achei isso adorável. Mas em um dia como esse, só queria ficar sozinho. "Marcos, abre a porta!" ela gritou. "Eu sei que você está aí." Peguei meu roupão debaixo da cama, ainda sem ter certeza de quanto tempo ele estava lá desde a última vez que o usei. Optando por não me arrumar, fui até a porta da frente, parecendo uma bagunça. De ressaca, se não levemente ainda embriagado. Abri a porta, e como eu já sabia antes mesmo de ela dizer uma única palavra, Olivia estava lá. "O que diabos, cara?" Foram as primeiras palavras que ela me disse diretamente naquele ano. "Você me abandonou na noite passada." Ela também não parecia muito bem, mas estava melhor do que eu. "Desculpa. Eu me empolguei demais na noite passada. As bebidas não paravam de chegar e eu não parei. Mal lembro de ter conseguido voltar para casa." Expliquei sinceramente. Sabia que essas eram as palavras que mais rapidamente desescalonariam uma discussão iminente, uma que eu já tinha tido com ela mais de uma dúzia de vezes. Embora parecesse um pouco manipulador, não achava que isso importaria a longo prazo, especialmente depois do que aconteceu na noite anterior. Você estava bem bêbado," ela respondeu, até soltando um leve sorriso, pega de surpresa pela minha resposta sincera. "Mas você nem estava lá para a contagem regressiva." "Eu sei," respondi, "mas prometo que estarei lá na próxima." Tipo em um ano." "Na verdade, 364 dias e 14 horas, respondi, sabendo que a piada mudaria o clima. Ela deu uma risadinha. "Enfim, eu só queria saber se você sobreviveu à noite. Você deixou seu celular na festa. Eu precisava saber que você ainda estava vivo", disse. Então acrescentou um insulto final para evitar ficar muito emocional comigo. "Você está uma bagunça." "Cale a boca, eu estou ótimo", respondi. Ela riu de novo, revirando os olhos ao mesmo tempo. "Tudo bem, o que você quiser." "Eu vou ficar bem, menti, obrigado." Ela me deu um tapinha no ombro e foi embora. Eu voltei para a cama, sabendo melhor do que sair no 1º de janeiro. Minha melhor opção, como sempre foi, era ficar dentro de casa, reunir energia e então começar a descobrir o que diabos aconteceu com o mundo na virada do ano. Pela 37ª vez, eu havia acordado no 1º de janeiro de 2026. Mas para que todos pudessem compreender o pesadelo que estávamos prestes a sofrer, preciso explicar o que aconteceu ao longo das últimas 36 iterações. Não conseguia explicar por que esse curso foi imposto a mim, nem o que eu deveria fazer com isso. O ano de 2026 estava rodando em repetição, terminando no 17º de maio, antes de reiniciar no 1º de janeiro. Isso não significava que eu poderia fazer o que quisesse sem sofrer as consequências. Em vez disso, cada dia que passava trazia novos horrores, rasgando o mundo até que nada restasse. O que seriam anomalias quase imperceptíveis a princípio, rapidamente se tornariam amalgamações horríveis de fragmentos do mundo quebrados. A primeira iteração, acordei com as batidas na porta da frente. Correndo para baixo, não percebi a mancha de vômito parcialmente seca no ombro direito. Uma vaga lembrança de mim mesmo deitado no chão do banheiro na festa de Réveillon voltou, mas era tarde demais para mudar. Eu podia ouvir Olivia chamando meu nome lá fora, exigindo ser deixada entrar. "Marcos, abre a porta!" ela gritou. "Eu sei que você está aí." Abri a porta e encontrei Olivia com uma expressão irritada e de ressaca no rosto. "O que diabos, cara?" foram as primeiras palavras que ela me disse diretamente naquele ano. "Você me abandonou na noite passada." Eu não, eu, gaguejei, ainda sem estar pronto para enfrentar um ser humano tão cedo no ano. "Você realmente se ferrou na noite passada. Por que você bebeu tanto?" "Eu não sei, eu só..." Incapaz de responder adequadamente, Olivia foi ficando cada vez mais agitada. "Você deveria ter estado lá", disse, sem elaborar mais. "Desculpa, foi tudo que consegui dizer." Bem..." Ela deixou a frase no ar.
Sabe de uma coisa? Não importa. Ela me entregou meu celular. A tela estava trincada e ele estava coberto de migalhas e manchas pegajosas. Lembrei que o deixei cair em uma poça de cerveja ou vinho na festa, esquecendo que havia soltado da mão quando caiu. Olivia! Comecei antes que ela me cortasse. Só descanse. Vamos conversar mais tarde, quando você não parecer tanto uma bagunça. Com essa última observação, ela foi embora. Senti um vômito subir com a súbita vontade de me enjoar. Tudo o que senti foi a dor do arrependimento e da vergonha pelo que aconteceu na noite anterior. Embora eu só conseguisse juntar fragmentos de memórias, sabia que desejava algo diferente de simplesmente ficar completamente bêbado. Sentindo-me como uma bagunça sem esperança, decidi passar o dia na cama, me recuperando. Na manhã seguinte, planejava dirigir até a casa de Olivia para me desculpar adequadamente, esperançoso de que ainda havia algo entre nós para recuperar. O 1º de janeiro passou rapidamente, e ao acordar no dia seguinte, ainda sentia a ardência de uma ressaca me agarrando. No entanto, eu me sentia em forma o suficiente para visitar Olivia. Ainda não completamente recuperado, me sentia bem o suficiente para dirigir um carro. Tomei um gole de uma garrafa meio vazia de uma bebida energética aberta e segui meu caminho. Pouco depois, cheguei à sua rua, pronto para parar em uma parada obrigatória. Eu esperei menos de 1 segundo antes que a pessoa atrás de mim buzinasse para eu me mover. Com as ruas livres, poderia facilmente ter continuado. Ao chegar na casa da Olivia, percebi que pequenas decorações e placas de rua personalizadas foram removidas, deixando a rua um pouco vazia. Mas além de me deixar levemente inquieto, não parecia haver mais nada com relação a isso. Bati na porta da frente da Olivia. Oi, eu disse, um cumprimento sem entusiasmo. Oi, Marcos! Ela disse sem muita empolgação na voz. O que você quer? Eu só queria me desculpar adequadamente pelo que aconteceu na noite de Réveillon. Ela evitou o olhar, respondendo brevemente. Ainda assim, eu deveria ter estado lá. Não é grande coisa, realmente, ela insistiu. Você tem certeza? Eu só sinto que... Comecei antes que Olivia me cortasse. Marcos, somos amigos há muito tempo. Vamos deixar assim mesmo e continuar como antes. As palavras dela doeram, mesmo que não deveriam. Eu pensei que a noite de Réveillon de 2025 poderia mudar a dinâmica do nosso relacionamento. Respondi muito covarde para esclarecer. Olha, eu tenho muito o que fazer hoje. Não tenho muito tempo para... Está tudo bem, eu disse. E nós duas deixamos isso por isso mesmo. Decepcionado, dirigi de volta para casa, novamente incomodado pela vizinhança vazia. Embora as decorações de Natal já tivessem desaparecido há muito tempo, como era apropriado, as decorações que ficavam durante todo o ano também foram tiradas. Mas a estranheza da falta de decorações doeu pouco comparada à rejeição parcial de Olivia. Olivia não falou muito comigo nos dias seguintes. Entre as aulas da faculdade, tive pouco tempo para trabalhar, mas consegui arranjar um emprego de meio período virando hambúrgueres em um restaurante local chamado Quake's Burgers. Voltei no dia 4 de janeiro, tentando não pensar no amor potencial que havia perdido. Assim que entrei no restaurante, percebi que algo estava errado. Mas o mapa personalizado da nossa cidade e as garrafas vazias de vários uísques que preenchiam a prateleira de cima também tinham sido removidos. Isso imediatamente trouxe a atenção do proprietário da loja, que parecia alheio ao fato até que eu apontei diretamente. Mas apesar de suas promessas, as decorações inexplicavelmente faltando não apareceriam nas semanas seguintes. Conforme os dias passavam, notava mais e mais pequenas mudanças em nossa cidade. Mas à medida que as 2 primeiras semanas de janeiro passavam, as coisas rapidamente se intensificavam. Na quarta-feira, 15 de janeiro, a casa ao lado do meu bloco de apartamentos desapareceu. Durante esse tempo, muita coisa mudou, mas mesmo aos 90 anos, ela se recusava a se mudar para um lugar mais moderno. Tendo acabado de sair para ir ao trabalho, congelei no lugar diante da cena bizarra. Os outros pedestres que passavam pareciam ignorar a cena, mas a maioria deles provavelmente nem sabia que o prédio existia. Como um último recurso em pânico, tentei alertar meus vizinhos. Frustrado, mas incapaz de fazer algo para mudar a situação, aceitei o terreno vazio como uma nova parte do nosso bairro. Era estranho, mas não tinha informações suficientes para começar a fazer as perguntas corretas. E assim a semana continuaria.